livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículos do 6 ao 14. O tema da nossa mensagem nessa noite é um culto cansativo. Antes da gente ler o nosso texto, vamos orar. Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, te agradecemos pela Tua presença no nosso meio, Senhor, e pedimos a Tua direção, a direção do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra seja pregada, o Teu nome seja glorificado, e em tudo, Senhor, possamos Te honrar. Perdoa os nossos pecados, pois é em nome de Jesus, nosso Senhor, porque andamos agradecidos. Amém. Malaquias capítulo 1, versículos do 6 ao 14, diz assim: O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: Em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: Em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: A mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai a favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isso veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda de balde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Oblação é oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação ou uma oferta pura. Porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: A mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. E dizeis: Eis que canseira. E o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo. Assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso das vossas mãos, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Irmãos, podem sentar. O profeta Malaquias é um dos profetas pós-exílicos, um daqueles que profetizou depois que Israel voltou do exílio da Babilônia, e é o último profeta do Antigo Testamento. Seu nome significa meu anjo ou meu mensageiro. Muitos israelitas diziam que Malaquias não era um homem, ou não teria sido um homem, até porque o significado do nome dele é meu anjo ou meu mensageiro. E também no livro dele não consta nem de onde ele era, nem de quem ele era filho, não consta qualquer genealogia dele. Então alguns israelitas diziam que ele não era um homem, não tinha sido um homem, mas um anjo que profetizou. Mas eu quero dizer que ele era um homem, apesar do significado do nome dele, e apesar da falta de genealogia ou de local de seu nascimento. Ele profetizou lá pelos anos de 430 a.C., por aí, e deve ter sido contemporâneo de Neemias. Interessante o livro do profeta Malaquias, porque ele tem muita relação com o livro de outro profeta pós-exílio, que é Ageu. Ageu foi antes de Malaquias. E Ageu exortava o povo a que reconstruísse o templo. Dizia o profeta Ageu: A minha casa vai ficar deserta, e vocês correm atrás do interesse de vocês, e a minha casa está deserta. Quando vocês vão se levantar e reconstruir o templo? Muito bem, pela exortação de Ageu, o povo reconstruiu o templo. E Malaquias ele vai ter um ministério interessante, porque ele vai exortar ao povo, depois que eles haviam reconstruído o templo, sobre que espécie de culto eles estavam prestando naquele templo. Então, Ageu exorta o povo a reconstruírem o templo, e Malaquias exorta o povo sobre que tipo de culto eles estavam prestando naquele templo. O livro de Malaquias é interessante também, porque ele usa um método de perguntas e respostas.
É interessante que as perguntas que o povo normalmente faz no livro de Malaquias parecem assim, umas perguntas um tanto quanto cínicas, né? E Malaquias responde a todas essas perguntas. E no texto aqui que nós lemos, tem algumas dessas perguntas. E a primeira coisa que é falado aqui nesse texto é que o povo chamava Deus de Pai e de Senhor. E o profeta Malaquias vai exortar o povo sobre esses termos, Pai e Senhor. E a primeira exortação dele vai ser exatamente sobre o pátrio poder de Deus que estava sendo negligenciado pela nação e também o senhorio de Deus que eles não estavam observando. O profeta diz: o filho honrará o pai e o servo a seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. Nesse texto que a gente leu, muito curto até, tem várias vezes a repetição do termo, diz o Senhor dos exércitos. Aliás, a Bíblia é o único livro em que cita muito isso. A Bíblia, a palavra na Bíblia, a palavra de Deus na Bíblia, origina-se do próprio Deus, não da vontade do profeta ou da vontade de outra pessoa qualquer. Sempre na Bíblia, Deus fala. A Bíblia é Deus falando conosco. De maneira que tudo que está na Bíblia deve ser levado em muita consideração e muito apreço. Nenhum de nós, crentes, pode olvidar o que a Bíblia diz, seja o que ela disser, sobre qualquer assunto, porque é Deus falando. E o profeta Malaquias, ele chama muita atenção para isso. Diz o Senhor dos exércitos. Então, a primeira exortação dele aqui, nesse texto, sobre o problema do pátrio poder. Primeira implicância de chamar Deus de Pai. O Pai deve ser honrado, diz aqui o texto. Honra é respeito, é reconhecimento. Nos dias atuais, creio que são os dias que a gente vive, existe assim, essa ideia de respeito, de honra, está muito aviltada. Eu creio que seja por causa das facilidades de comunicações. No passado, quando não havia tanta comunicação, as pessoas eram criadas em casa, os filhos eram muito criados em casa, muito perto dos pais, e havia mais essa ideia de respeito, essa ideia de honra. Os filhos viam muitos pais trabalhando para que eles tivessem o que têm e fossem o que fossem, né? E hoje em dia, com essa gama de comunicação que nós temos por todos os meios, a moçada em geral, com brilhantes exceções, parece que eles perderam respeito pelos pais, parece que eles imaginam que sabem mais do que os pais, parece que eles pensam que têm mais conhecimento, têm mais soluções do que os pais que já viveram mais tempo do que eles e que eles são o que são por causa dos pais. Então, essa ideia de honra, de respeito, começa a sair do nosso meio e fica essa ideia que é falsa de que aquelas pessoas que têm menos idade do que nós sabem mais do que nós e podem mais do que nós. Quando as pessoas chamam Deus de Pai, e os filhos continuam chamando os pais de pais, apesar de que alguns não chamam mais os pais de pais, ou de pai, papai, painho lá no Nordeste, né? Na Bahia. Não chama, né? Já é o velho, né? O velho. Meu velho é muito chato. O meu não, coroa, né? O coroa. Meu pai pega no pé, minha mãe pega no pé, não sei o quê. Na verdade, os pais pegam no pé dos filhos porque eles estão vendo que os filhos não estão caminhando direito. Mas é interessante essa ideia aqui no livro de Malaquias, porque normalmente você escuta muitas pessoas dizendo: se Deus é pai, como é que ele vai me condenar? Se Deus é pai, por que ele vai fazer isso ou fazer aquilo com o filho dele? Então, a primeira implicância de se chamar Deus de pai é que nós devemos também ter a ideia de que devemos honrar o nosso pai. Não é simplesmente alguém chamar Deus de pai. Não é simplesmente esse conceito popular de pai que a Bíblia nos mostra. Deus é um pai envolvente. Deus é um pai que se envolve. Deus é um pai que quer filhos que se envolvam com ele também. Sim, se um filho sai de casa
foi embora de casa, não dá despesa em casa, não fala com os pais, etc. Ele tem lá a sua vida. O pai continua lá, mas não existe relação nenhuma, sim, física ou afetiva. Afetiva pode existir com os filhos. E muita gente chama Deus de pai sem qualquer relação afetiva com Deus também. Sim, Deus é pai e pronto. Mas Deus não é pai e pronto. Se Deus é pai, existem implicâncias nisso. Se eu chamo Deus de pai, eu devo entender que Ele é um pai que se envolve. Ele é um pai que pede contas. Ele é um pai que castiga também, que disciplina a terra. Então, o profeta Malaquias, ele está questionando a nação sobre isso. A nação estava num pecado só, mas dizia, Deus é nosso pai. Se eles foram levados para o cativeiro babilônico, ele fala, como é que Deus fez isso conosco se a gente é nosso pai? Mas eles estavam distantes do pai. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos do 5 ao 11, nos fala uma coisa bem interessante a respeito de Deus. Diz o seguinte, que Deus castiga aquele que toma por filho. Deus disciplina. Então, se Deus é de fato o nosso Pai, você deve esperar a disciplina de Deus. Se Deus não te disciplina, diz lá no texto de Hebreus, Deus não é teu Pai, mesmo que você pense que é. E na verdade, segundo a Bíblia, Deus não é Pai de todos não. Já quero deixar claro isso aqui, que a Bíblia tem uma explicação sobre isso. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 12, 13, por aí, diz que Jesus veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, ser filho de Deus não é só ter sido criado por Deus. O ser humano, em geral, imagina que Deus é pai de todos. Deus não é pai de todos. Deus é pai daqueles que o tomam, que é tomado por ele por filho. Aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Dos demais, Deus não é pai. A Bíblia é muito clara sobre isso. Uma coisa é você criar alguém ou qualquer coisa. Por exemplo, um pintor cria um quadro, um escultor, uma escultura. E figuradamente a gente diz que aquela escultura, aquele quadro é filho ou filha daquele escultor. Mas não é. É obra da mão dele, é criação dele. Filho é aquele que é gerado. E o indivíduo, para ser gerado em Deus, precisa estar em Jesus Cristo. A Bíblia diz isso e chama isso de novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos, no capítulo 3 de João, versículos 3 e versículo 5, que aquele que não nascer de novo não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Para ser filho de Deus, é necessário ter o Espírito de Deus. Todo filho traz consigo o DNA do Pai. E se uma pessoa não tem o DNA do Pai, não é filha dele. E o DNA do Pai celestial chama-se Espírito Santo. Esse Espírito Santo é dado àqueles que um dia entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Daí então a natureza de Deus passa a existir nele. E a pessoa é dita, gerada por Deus. Então, para ser filho de Deus, tem que ser gerado em Deus. Os israelitas estavam aqui dizendo, mas Deus é Pai. E se Deus é Pai, diz o profeta, onde está a minha honra? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a segunda implicância em ser filho de Deus é que os filhos devem ser parecidos com o pai. Eu não conheço nenhum filho que não seja parecido de alguma forma com seus pais. Vocês conhecem algum? Às vezes fisicamente, às vezes intelectualmente, né? Mas de alguma forma o filho se parece com o pai. Então, se Deus é seu pai, em que você se parece com Deus? É isso que o profeta está dizendo aos israelitas. Deus é seu pai? Então, em que você se parece com Deus? Quando você se olha, você se acha parecido com Deus? Ser filho de Deus, a segunda implicância aqui, é ser parecido com o Pai. A Bíblia nos traz alguma coisa sobre a nossa parecência com Deus. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45, é dito o seguinte. Preste atenção nesses versículos, Mateus, palavras de Jesus, capítulo 5, 44 e 45, diz o seguinte:
Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, para que você seja filho de Deus, é necessário que você seja parecido com Deus. Você ora pelos seus inimigos, você gosta dos seus inimigos, você abraça seus inimigos, você faz bem aos seus inimigos, você ora por aqueles que te maltratam e que perseguem. Jesus disse para a gente fazer isso para que sejamos filhos de Deus. Quer dizer, Jesus fez isso. Quando o Senhor estava na cruz, Lucas 23, 34, ele olhou para aquela gente que estava batendo nele, que estava cuspindo nele, que estava maltratando ele, sem ele merecer absolutamente nada. Ele olhou para os céus e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Você parece-se com isso? Para chamar Deus de Pai? Em que você se parece com seu Pai? Quando as pessoas te maltratam, te perseguem, no caso de Jesus, você seria capaz de dizer que aquelas pessoas que fizeram aquilo com Jesus não sabiam o que estavam fazendo? Ou sabiam perfeitamente o que estavam fazendo? Quando as pessoas te maltratam, você é capaz de dizer: essa pessoa não sabe o que faz? Ou você acha: não, ela sabe o que faz e tem que pagar por isso? Então você troca com a mesma moeda? Então, chamar Deus de Pai tem essas implicâncias. Lá em Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, não porque nós fôssemos justos, não porque nós fôssemos bons, mas Ele nos amou. Esse questionamento do profeta é interessante, porque nos traz à tona esse tipo de coisa, essas implicâncias. Você se parece com Deus? Você se parece com Jesus? Lá em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, diz para a gente ser imitador de Deus como filho amado. Diz: ser depois imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo vos amou, e assim mesmo se entregou por nós. Deus é seu Pai? Você se parece com Ele nisso? Uma terceira implicância na ideia de ser filho de Deus é que os filhos são dependentes dos pais. E não importa a idade do filho, não importa se ele é casado, se ele é solteiro, ele depende do pai sempre. Os filhos se casam, vão cuidar das suas vidas, e a gente fala: já fiz o que tinha que fazer com meu filho. Daqui uns dias ele bate na sua porta lá: pai, mãe, é o seguinte. Aí conta seus problemas. Não é verdade? Os filhos nunca se desligam dos pais. E sabe quando que os filhos vão perceber que os pais realmente têm valor? Quando eles saem de casa, e quando se casam, quando vão viver suas vidas, e ele vai viver com uma pessoa que ele elegeu para casar, ele ou ela, e vai perceber que aquelas pessoas que se elegeram entre si são muito diferentes uma da outra. E eles vão ter problemas para enfrentar. E eles vão chegar em situações que eles não têm o que fazer, eles não sabem o que fazer. Aonde eles vão? Pai, mãe. Os filhos são sempre dependentes do pai. Então, uma terceira implicância aqui, nessa ideia de chamar Deus de pai, é que os filhos têm que ter essa consciência: eu sou dependente do meu pai. Então, o filho de Deus é sempre dependente de Deus para todas as coisas. Para nós, o povo de Deus, para nós, os filhos de Deus, sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente ora, a gente pede orientação a Deus. E sempre que a gente está em algum apuro, a gente vai para onde? Para Deus. Porque eu sou dependente dele. Eu já estive em situações muito complicadas. E eu orei, Deus ouviu, me deu vitórias, etc. Você também. No livro do Deuteronômio, que eu gostaria que os irmãos lessem, essa ideia de dependência de Deus é muito interessante, porque o próprio Deus pede isso de nós. Então, se você é filho de Deus, em primeiro lugar, você deve honrar o seu pai. Em segundo lugar, você deve ser parecido com seu pai. Em terceiro lugar, você deve depender do seu pai. Capítulo 8, a partir do versículo 11 do Deuteronômio, Deus falando ao povo de Israel, ainda no deserto, eles estavam para entrar na terra prometida. E olha
a exortação que Deus dá para essa gente. Deus diz: guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordenam, para que porventura, havendo tu comido, estando farto e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiver aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleva o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, e para no teu fim te fazer bem, e não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu conserto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então Deus está dizendo para o povo de Israel: quando vocês entrarem na terra prometida e ficarem ricos e ficarem bem, não vão ficar pensando: eu adquiri isso com o meu poder. Deus está falando assim: eu dei isso a vocês. E é a mesma coisa hoje. Se você ficou rico, se seu emprego está te pagando muito bem, não se eleve o teu coração. Agradece a Deus. Senhor, muito obrigado, foi o Senhor que me deu essas condições de eu ter o que tenho, de ser o que sou. E seja sempre dependente de Deus. E uma quarta implicância de chamar Deus de Pai é que os filhos cuidam dos negócios do pai. Todo filho deve cuidar dos negócios do pai. Lá em Romanos 8,17, que o Alexandre leu aqui, dentre os versículos que leu, diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quer dizer, se eu sou filho de Deus, eu herdo de Deus as coisas que são de Deus. Mas eu devo cuidar disso. Lá em Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e outras coisas vos serão acrescentadas. Então eu devo ser, como um filho, cuidador dos bens que o pai me deixou. Eu já contei aqui muitas vezes aos irmãos que eu presenciei até donos de empresas que deixaram as empresas para os filhos e eles não cuidaram. O que aconteceu com a empresa? A empresa faliu e eles ficaram pobres. Eram muito ricos, ficaram pobres. Já vi vários casos desses. Eu vi pessoalmente. O que acontece com o reino de Deus que Ele nos deu para a gente cuidar dele? Se eu e você não cuidarmos. Eu falei do pastor Otavinho: se a gente não cuidar dos nossos missionários, se a gente não cuidar da pregação da palavra, se a gente não tiver cuidado de ler a Bíblia, se a gente não tiver cuidado de orar, se a gente não tiver cuidado com a nossa vida espiritual, o que vai acontecer com o reino de Deus? Se eu e você não somos luz do mundo e sal da terra, aonde estará a luz de Cristo? Aonde estará o sal que salga essa terra? Então, como filhos, nós temos que cuidar das coisas do nosso Pai. É um dever de filho nosso cuidarmos das coisas que Deus deixou sob nosso poder para cuidar. Então, se você é filho de Deus, você honra o Pai, você é parecido com o Pai, você é dependente do Pai, você cuida das coisas do Pai. E a última implicância aqui que o profeta Malaquias nos traz é sobre a ideia de Senhor. Nós chamamos Deus de Senhor. Toda vez que a gente ora, a gente fala: ô Senhor, não é? Quero dizer que Senhor não é nome de Deus. Senhor é um título. Senhor é aquele que tem servo. E se eu chamo alguém de Senhor, eu devo ser servo desse Senhor. Não é? Pelo menos em tese, não é? Como é que eu vou dizer que alguém é meu Senhor se ele não é meu Senhor? Mas se eu sou servo, aquele Senhor é meu Senhor. Então o profeta Malaquias pergunta: se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Em que nós tememos a Deus? Em que a palavra dele é eficaz nas nossas vidas? Que apreço, que respeito nós temos pelo que ele diz na sua palavra? Ou quando a palavra dele diz alguma coisa, a gente fala: isso não. Ame seus inimigos. Não, isso aí é muito difícil. Perdoe. Deus me livre de perdoar. Dá quem te pedir e não te desvie daquele que pede emprestado. Deus me livre, eu cuido de mim. Os outros que se cuidem. Né? Então a gente vai fazendo essas coisas e a gente esquece da importância que Deus deu à sua própria palavra. Quando eu, crente, deixo de fazer a vontade de Deus, eu estou, na verdade, aviltando essa ideia de senhorio. Se Ele me mandou fazer alguma coisa, eu devo fazer. Eu devo ser um servo obediente.
É interessante que Jesus disse que quando você, como servo, fizer tudo que te mandaram fazer, diz, considere-se um servo inútil. Quer dizer, eu fazendo tudo que eu tenho que fazer, eu devo me considerar um servo inútil? E se eu não fizer nem o que tenho que fazer, de que servo que eu sou? Nem servo sou. E se eu não sou servo, ele também não é meu Senhor. Se ele não é meu Senhor, eu não tenho nenhuma parte com ele. Veja como é interessante a gente analisar a palavra de Deus. Bom, no texto que nós lemos, o profeta Malaquias vai trazer mais algumas lições. Como essas pessoas a quem ele se dirigiu na época, 430 a.C., não estavam dando atenção à palavra de Deus, eles passaram a exercer um culto público completamente profano. O que eles trouxeram? Os israelitas traziam sacrifícios, para o templo de Jerusalém, animais, etc. E quando Deus estabeleceu esses sacrifícios no Antigo Testamento, disse que eles tinham que trazer as primícias do rebanho e o melhor que eles tinham. E o que eles estavam trazendo? Eles estavam trazendo as piores coisas. E diz aqui no texto que eles traziam até animais roubados. Imagina se Deus vai aceitar um negócio desse. Eles traziam animais cegos, aleijados e roubados para oferecer. Roubado, irmão. Já imaginou? O cara vai diante de Deus, traz um animal roubado. E eles estavam trazendo isso. E Deus pergunta para ele, eu vou aceitar um negócio desse? Esses animais que vocês estão trazendo, assim, oferece ao seu príncipe, vê se ele aceita um negócio desse. Deus pergunta para eles, isso é certo? Agora, por que eles estavam trazendo esses animais dessa espécie, doentes, etc., e roubados? Por causa da vida particular deles. O nosso culto público é uma consequência do nosso culto particular. Se eu sou fiel a Deus no meu particular, no meu íntimo, na minha casa, na minha vida, o meu culto é agradável a Deus. Se eu não sou fiel na minha intimidade, o meu culto público é da mesma forma. Por isso, porque eles não tinham uma vida com Deus, é que eles estavam trazendo para Deus coisas que Deus disse para não trazer. O que você traz no seu coração para Deus quando você vem cultuar a Deus? Quem é Deus para você? Eu não gosto muito de perguntar quem é Deus para você, porque essas coisas são relativas, ou se relativizam. Eu sempre gosto de perguntar, quem é Deus? Quem é Deus? Interessante que ele se diz aqui quem é. Depois eu vou ler um pouco, aqui eu vou repetir o versículo, para a gente ter ideia de quem ele é. Então, o nosso culto público é consequência da nossa intimidade com Deus. Se de fato ele é meu Pai e meu Senhor, o meu culto a ele é um culto verdadeiro. É aquele que Jesus disse em João 4,23, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E a Bíblia diz, e é desses que Deus se agrada. Se eu não adoro a Deus em espírito e em verdade, Deus não se agrada do meu culto, e diz aqui nesse texto que ele não se agrada nem da minha pessoa. O culto público profano é consequência da nossa vivência com Deus. A nossa vida cristã, ela não começa nem termina aqui no nosso culto público. Ela é particular. Nós estamos aqui reunidos publicamente num culto coletivo a Deus. Mas esse culto coletivo, ele é analisado por Deus individualmente. Deus está vendo o meu coração e Deus está vendo o seu coração. Esse nosso culto público é público para nós. Para Deus ele é sempre individual. Ele olha para mim, olha para você. O que tem no meu coração, o que tem no teu coração, que tipo de culto você está prestando a Deus, só Ele e você sabem. E qual a resposta de Deus a esse culto desrespeitoso daquele povo? No versículo 10, assim, o linguajar na nossa Bíblia é um tanto quanto intrincado. Diz, quem há entre vós que feche as portas e não acenda de balde o fogo do meu altar? O que está dizendo, Deus está dizendo assim, eu gostaria que existisse alguém que fechasse as portas do templo e não me acendesse esse incenso. Porque eu não tenho prazer em vós. É isso que Deus está dizendo. Às vezes nós prestamos um culto como um favor a Deus.
forem prestar culto a Deus. O desejo de Deus, no caso aqui, é que alguém não abrisse sequer as portas do templo. Ou esse culto é prestado em verdadeira santidade, em verdadeira adoração a Deus, ou ele não recebe. Esse culto, às vezes, que a gente presta, é completamente descartado por Deus. Quando falta consciência de que o Senhor está presente nessas reuniões, de uma forma muito especial para receber o nosso louvor e a nossa adoração, Deus fala: eu não quero esse culto. Esse culto não me adianta. E nos versículos 13 e 14, do texto que nós lemos, Deus vai falar do culto inútil. Veja o que o povo dizia: eis aqui, que canseira prestar culto a Deus. Que canseira. Essa queixa, muitas vezes repetida nos lábios de muitos crentes, de culto cansativo, não é nova. Isso aqui vem desde a antiguidade. Vocês estão vendo aqui que esse livro foi escrito em 430 a.C. O povo já estava dizendo que era uma canseira prestar um culto a Deus. Você nunca ouviu isso? Que culto cansativo. E nós nos queixamos da liturgia do culto, que é repetitiva, nós nos queixamos da pregação, nós nos queixamos até de Deus, nós nos queixamos de tudo, mas isso não é novo. Isso é desde o passado. E o profeta Malaquias vem trazer uma ideia bastante nova para nós. Eu percebi isso nesses dias, acredita? O profeta Malaquias está invertendo a ordem das coisas. O povo está dizendo que canseira esse culto. E Deus está dizendo pelo profeta Malaquias, sim, na verdade não é a canseira do culto. Eu estou cansado do culto de vocês. Deus inverte a ordem para dizer: olha, não são vocês que estão cansados do culto. Eu estou cansado do culto que vocês me prestam. Eu não quero esse culto. Eu abomino esse culto. Deus está dizendo: eu não aceito nem o culto e nem a pessoa de vocês. É uma operação inversa. Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, e quando eu estava preparando essa mensagem foi que eu vi isso. Falei: o profeta está falando inversamente o que a gente ouve sempre. Que nós dizemos que o culto é cansativo, e Deus está dizendo: na verdade, cansativo é o culto que vocês me prestam. Eu estou cansado desse culto. Eu estou cansado de vocês. Você já imaginou o que Deus está dizendo do seu culto? O que você está dizendo deste culto? E o que Deus está dizendo do seu culto? Do culto que você está prestando? Você já pensou nisso? Porque o culto é prestado a Deus, não é prestado a homens, não é prestado a ninguém, não é uma formalidade. O culto é um ato de adoração a Deus. Nós vimos aqui, eu sempre repito isso, para prestar um culto a Deus. Nós não vimos aqui só para cantar, só para ver os irmãos, etc. A gente vem aqui porque a gente sabe que Deus está aqui de uma forma muito especial, e nós saímos das nossas casas para prestar um culto a Deus. Esse culto a Deus é julgado por Deus. Ele olha para nós e fala: que culto cansativo que você está me prestando. Queria que você pensasse nisso antes de dizer que algum culto foi cansativo. Pergunta assim: esse culto foi cansativo? Aí você pergunta para Deus: o Senhor achou que o meu culto foi o quê? Você está prestando culto a Deus. O que você fala, o que você acha, é problema seu. Quem vai dar conta da sua vida por você é você mesmo, não sou eu. Agora, você vai dar conta a Deus. Não por causa deste culto, mas por causa do culto que você presta. Você não está numa reunião qualquer. Isso aqui não é uma reunião social. Isso aqui é uma reunião para louvar e adorar a Deus. Quando o nosso coração é reto diante de Deus, todo o nosso culto é muito bom, é muito animado. Porque você tem consciência de que está prestando culto a Deus. Quando o seu coração não é reto para com Deus, você fica olhando para coisas e falando de coisas. Porque você não veio mesmo cultuar. Você nem tem consciência de quem Deus é. Você não sabe quem é Deus. Se soubesse, prestava um culto adequado. É isso que o profeta Malaquias está dizendo. E veja só, no capítulo 2 aqui de Malaquias, no versículo 13. Diz: ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Quer dizer, não basta ficar chorando.
chorando, se emocionando, etc. Se o seu coração não for reto para com Deus. E o coração dessa gente não era reto para com Deus. Veja no versículo 17 do capítulo 2, aí, diz: enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Veja o que as pessoas pensavam de Deus. Você sabe que o nosso culto é errado? O nosso culto não tem valia para Deus? Por causa do que nós pensamos de Deus. O nosso pensamento a respeito de Deus se reflete no nosso culto. Essa gente estava dizendo o seguinte, que Deus só abençoa os ímpios. E quando você olha para esses ímpios, né, eles estão tudo ricos, né? Agora estão tudo presos também, né? Tá uma benção, né? Hã? É muita gente. Então, Deus só abençoa os ímpios, porque eles prosperam. Como se a prosperidade financeira fosse algo a ser vista, assim como uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus quando regada pelo próprio Deus, mas em si ela não é nada. E nós falamos: nossa, Deus abençoa os ímpios, eles prosperam, e eu sou servo de Deus, sou até contribuinte do dízimo, oferta, e cadê? Sim, você, na verdade, está dizendo que Deus não é justo. Deus é injusto, porque Ele só abençoa quem não presta, e a mim que presta. É interessante que a gente faz dois juízos. Primeiro, que Deus não presta. Em segundo lugar, que eu sou muito bom. Aí Deus olha para nós e fala: você não é bom coisa nenhuma, se fosse bom nem pensava isso de mim. Deus está dizendo para essa gente: não aceito o vosso culto e nem a vossa pessoa. Isso é grave, não é? A gente imagina que está fazendo um grande favor a Deus. E Deus fala: não aceito nada disso não, rapaz. Para concluir, quero dizer o seguinte: o texto que nós lemos nos informa que o povo de Israel, nos dias do profeta Malaquias, estava cultuando a Deus, e como Deus estava desagradado com o culto deles e deles próprios. Deus diz literalmente que não aceitava nem aquele culto e nem a pessoa deles. Aqui nesse texto diz que Deus estava cansado deles. Já viram Deus cansado de alguma coisa? Deus fica cansado desse culto que às vezes a gente presta aí sem a menor consciência de quem Ele é. As palavras do profeta Malaquias devem fazer eco nos nossos dias. Nós estamos cultuando ao mesmo Deus que disse essas palavras em 430 a.C. Ele não mudou absolutamente nada. Ele continua tendo prazer no culto do seu povo, mas Ele continua exortando o seu povo a que lhe preste o culto adequado, com plena consciência dele. E por que Ele quer isso? No versículo 11 do capítulo 1 que nós temos, Deus diz o seguinte a respeito dele próprio: mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oração pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Grande parte das pessoas não tem a menor consciência do tamanho de Deus, do poder de Deus e de quem é Deus. Nós nos dirigimos a Deus, e hoje tem uma coisa muito grave nos meios ditos evangélicos, que é aquela coisa: Deus determina que Deus faça isso. É muito engraçado isso, né? Fala uma coisa: uma pessoa que determina Deus fazer alguma coisa, tem alguma consciência de alguma coisa? O nosso governo federal está num desmando só. Algum de nós vai chegar na Dilma, presidente Dilma, e dizer para ela: a senhora está dirigindo tudo errado, faça assim, faça assim, faça assado. Alguém já foi lá falar com ela? Você teria acesso a ela? E quem é ela? É apenas uma mulher que nasceu outro dia e vai morrer qualquer dia, talvez nem termine o mandato. Mas é a presidente da República. E tem essa aura de poder, porque tem o poder dado por Deus. Imagine você chegar diante de Deus. Quando eu olho para o universo criado e vejo todas essas coisas que Deus criou, e o poder de Deus, a Bíblia diz que pela sua palavra criou todas as coisas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse que o universo fosse como é.
e o universo é. Deus criou a mim e a você, e nós estamos aqui. Deus mandou seu Filho morrer por nós, seu Filho se tornou homem para morrer por nós, e Ele veio. Deus é muito grande, Deus é muito poderoso. Por mais palavras que a gente use, você não tem condições de descrever Deus. Deus é completamente indescritível, porque Ele é muito grande, Ele é muito poderoso, Ele é tudo, Ele é todos. A Bíblia diz de Deus que Ele enche céus e terra. Deus, falando com as nações, diz que as nações são consideradas por Ele menos que a gota de um balde. Deus é muito grande, Deus é muito poderoso. E nós temos que nos curvar diante dEle, diante desse grande Deus, e prestar a Ele o culto que Ele merece por direito, que é adequado. Mas isso depende de duas coisas. Em primeiro lugar, do nosso conhecimento dEle. Em segundo lugar, da nossa submissão total a Ele. Se você é crente em Jesus Cristo, fiel a Deus, você deve saber que o que nós dissemos aqui é a palavra de Deus. E também você deve entender que Deus deseja de mim e de você um culto dessa espécie, um culto adequado, um culto em que Ele é honrado, um culto em que Ele é Senhor na minha vida, um culto em que Ele é Senhor nesta igreja. E não basta declarar, Ele tem que ser como de fato é. Você deseja ter uma nova relação com Deus? Você deseja conhecê-lo profundamente? Ele tem que ser Senhor da sua vida. Você tem que entender que a sua vida está nas mãos de Deus e que você depende completa e exclusivamente dEle. Você tem que entender a sua, a minha, nossa insignificância diante de Deus e saber que apesar de a gente se julgar às vezes deusinhos, nós não somos. A Deus pertence toda a honra, a Deus pertence toda a glória. E o nosso objetivo aqui nesta noite é dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que Ele seja Senhor nas nossas vidas. A Bíblia diz, lá em Filipenses 2, que ao nome de Jesus Cristo se dobrará todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós somos o povo de Deus. Nós temos que ter essa consciência de declarar que Ele de fato é Senhor, para a glória de Deus. E que nós só somos salvos por causa da sua graça e da sua misericórdia. E Ele nos salvou e nos glorificará para a sua honra, para a sua glória, pelo seu poder. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido nas nossas vidas. Que nós, como povo de Deus, tenhamos esta consciência. Nesse momento, irmãos, eu quero que você baixe sua cabeça, eu peço isso se você quiser, claro. E olhe a Deus. Faça uma introspecção e veja se Deus está contente com o seu culto também. Deus não estava nem um pouco contente com o culto do povo de Israel. Mas Deus está contente conosco hoje aqui nesta noite? Pergunte isso a Deus. Você tem consciência de que Ele está aqui? O profeta Isaías disse que o boi conhece seu possuidor e o gado da vaca é a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. Que não seja o nosso caso. Que culto a Deus você tem prestado? Peça perdão a Ele, isso é pecado. Se o seu culto não foi um culto adequado, se você não tem essa consciência, mínima consciência, e parece que alguns não têm mesmo, e que Deus está aqui para ser adorado, e que você não vê aqui prestando culto, peça perdão a Deus, isso é pecado. Diga para Ele, Senhor, me perdoa. Me faça entender a Tua graça, o Teu amor. Me faça entender a Tua pessoa. E se revele de uma forma especial a mim. Converta completamente o meu coração a Ti. Para que eu tenha essa consciência de prestar um culto adequado a Ti. Se você muitas vezes achou o culto cansativo, este próprio culto aqui, pergunte se Deus não está cansado do seu culto. Foi o que o profeta Malaquias falou aqui. Deus estava cansado do culto daquela gente. Pergunte-se a Deus, Senhor, eu estou te cansando com o meu culto? Peça perdão a Ele e diga, Senhor, faça com que eu te preste adequadamente um culto à Tua glória. Faça com que a Tua vida se manifeste em mim e eu seja um servo Teu.
uma serva tua. Oremos todos juntos. Vamos ficar em pé. Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, na Tua augusta presença, Senhor, para Te honrar, para Te cultuar, para dizer que de fato o Senhor é nosso Pai, para dizer que nós estamos arrependidos de todas as vezes que entramos nesse recinto e não tivemos a consciência de que o Senhor estava aqui, esperando o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto. Nos perdoe pela Tua graça e misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que não venham sobre nós os juízos que o Senhor decretou sobre o povo de Israel que não Te temeu, que não Te cultuou corretamente. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guarde no Teu amor. Que a Tua misericórdia se derrame sobre nós. A Tua graça se derrame sobre nós. Converta, Senhor, o nosso coração a Ti definitivamente. E nos faça andar de acordo com a Tua santa e soberana vontade, Senhor. Nos guie na Tua vontade. Perdoa os nossos pecados. Pois em nome de Jesus, porque não agradecidos. Amém.